A caçada do bode é um rito super interessante, já acompanhei várias vezes. Os caboclinhos de Goiânia são os que fazem esse ritual. É muito bonito, é uma caçada do bode, se chama, é uma tradição muito bonita e a gente tem esta obrigação, não é dizer assim, eu vou porque eu quero, não é. É uma obrigação que nós temos com a Jurema, é uma obrigação que nós temos com o caboclo. Nós temos que fazer isso. Aliás, não é só eu, não. Todos os caboclinhos. Goiânia está com um termo de 7 caboclinhos. Eles prendem um bode, eles saem pelas ruas tangendo esse bode. E são vários caboclinhos que fazem isso praticamente no mesmo bairro, que é o bairro de Nova Goiânia. Então, na madrugada, a gente sai acompanhando e vê outros caboclinhos nas ruas distantes se atravessando, quase que confrontando ali, né? Então, às vezes, um desvia de uma rua, entra na outra para não dar de frente com outro grupo. No meio dessa saída em cortejo, que eles não saem fantasiados, saem mais fantasiados de carnaval do que com as roupas, com outras fantasias de carnaval do que com as roupas próprias do caboclinho. E aí, eles em determinado momento entram num terreiro de Jurema, e cada caboclinho tem a ligação com um terreiro, geralmente são terreiros diferentes, e dentro do terreiro eles começam a cantar, né? Fazer cantos que são os pontos de Jurema. Então esses pontos vão sendo cantados e são responsoriais, né? Com solo e resposta, e ali eles vão dançando e começam a se manifestar muitas vezes os caboclos em várias pessoas. Os caboclos são encantados, né? Da Jurema Sagrada, que é uma religião de origem indígena, e eles começam a dançar e os caboclos vão incorporando nas pessoas, então, e é uma coisa assim de muita gente, acontecer com muita gente no momento, esse momento aí de possessão do caboclo, que eles se manifestam e depois cantam mais. Terminado esse momento, e também nesse rito, dentro do terreiro, se toma a Jurema Sagrada, que é uma bebida sagrada. Naquele momento, chega-se o ponto de sair, termina essa sessão, saem do terreiro e vão novamente em cortejo pelas ruas, né, correndo, até chegar na sede. Chegando na sede, é o momento de se sentir preparado para enfrentar o carnaval. As principais ocasiões de performance dos caboclinhos, como eu falei, acontecem no carnaval. Muitas vezes acontecem também em festivais que ocorrem aqui em Pernambuco e até em outros estados, eles são convidados, né? Às vezes até em outros países também. Mas o principal momento, o principal período é o carnaval, onde cada grupo faz 6 apresentações, 5, às vezes mais, às vezes menos, depende do conhecimento, né, da fama do grupo. E, bom, devemos considerar também os treinos, né, os ensaios pré-carnavalescos, que começam a ocorrer mais ou menos no mês de agosto, setembro, até o carnaval. Então, onde cada grupo faz 6 apresentações, 5, às vezes mais, às vezes menos, depende do conhecimento, né, da fama do grupo. A música dos caboclinhos. Como é que eles chamam essa música? Eles nem chamam de música, eles chamam de toques. O conjunto instrumental, como eu já falei, eles chamam de batucada. Eles chamam de batuque, ou de terno, ou baque. Então, eles geralmente não se dirigem aos tocadores como músicos, mas como caboclo de baque, caboclo de terno ou tocador.
O caboclinho ele tem uma música dividida em toques. Então são os toques de guerra, perré, baião, macumba e novamente guerra. Em Goiânia eles têm a sambada ou pisada. Eles trabalham com música e dança e nessa sequência. A gente sabe que várias tradições trabalham com suíte de danças, né? Por assim dizer. E aí cada toque desse, que é música e dança, ele tem as suas características. Por exemplo, guerra. Tá, 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 tá. Aí vem o baião. O baião é muito bonito para ver que o Goiânia já é um pouco diferente. A macumba, no caso do canidé, no caso de Goiânia, a macumba é um pouco mais rápida e é tocado com a conga. Nesse momento o surdo para, a conga entra. E no caso temos a sambada lá em Goiânia, que é bem rápida, né? O mais rápido que tem dos seus toques. Se assemelha um pouco a um toque do maracatu rural. Também ao toque a um ritmo do cavalo marinho. Em geral, os grupos de Recife começam tocando o toque de guerra, e aí dão uma parada, fazem o que eles chamam grito de guerra, que é um início, e às vezes esse grito de guerra é depois que a suíte faz a primeira volta, né, o primeiro ciclo, retoma novamente com outro grito de guerra. Tupiriçá! Tupiriçá! Que caboclo são vocês? 73 Simão daquela serra, pelo grito de paz ou guerra? 24! 24! Então você tem no caboclinho as loas, uma parte ali meio em rectotono, meio falado, meio gritado, são as loas, e temos também a parte melodiosa, que são os toques da gaita, né, que são pontos ou linhas de Jurema, ou derivadas delas, né, esses toques são derivados das linhas e pontos de Jurema. Também os gaiteiros criam. Muitas vezes não são chamados nem de pontos, mas de toque de gaita. Então tem o toque de Nadinho, tem o toque de Guedes, que são gaiteiros. Tem o toque de Tuti, lá de Goiânia, tem o toque e assim por diante, de vários outros gaiteiros, de Alexandre, que são gaiteiros que vão ficando conhecidos, o toque de Carijó. O mais conhecido gaiteiro de Pernambuco é Nadinho. Ele se tornou o mais conhecido justamente porque seu toque encantava muitas pessoas. Bom, mas alguns desses toques, ou seja, aqueles que são relacionados aos cantos de Jurema, aos pontos de Jurema, são louvores instrumentais, né, melodiosos aos caboclos. Então você tem, por exemplo, um que é Rei Canidé, salva de palmas para o Rei Canidé. Esse é muito conhecido. Esse é muito conhecido tanto nos terreiros de Jurema e de Umbanda,
que no Recife também, quando mistura com a tradição religiosa de matriz africana, no Recife se chama Xangô, quando é essa religião traçada, né, que mistura a religião afro, indígena e elementos do catolicismo. Então, o Rei Canidé, ele é muito cultuado no Recife, nesses terreiros do Recife, de Goiânia, e em vários terreiros do Nordeste, tá? Porque o Rei Canidé, ele foi também uma grande liderança indígena. Ele é o único caboclo que eu detectei, que eu observei, que além de ter uma característica de ser um caboclo, uma divindade da Jurema, um caboclo da Jurema, ele também tem um duplo aí, que ele é um personagem histórico. É o Pedro Pontoni, um historiador brasileiro, que foi aluno de Evaldo Cabral de Melo. O Pedro Pontoni fez um trabalho sobre a guerra no sertão do Nordeste, e que ele intitulou A Guerra dos Bárbaros. E nesse trabalho ele fala bastante de Canidé, essa liderança chamada Canidé, que se tornou também um caboclo da Jurema. E se tornou também um nome muito cultuado pelos caboclinhos, porque vários caboclinhos de Pernambuco têm o nome de Canidé. Então tem o Canidé de Goiânia, tem o Canidé de Recife, tem o Canidé de São Lourenço da Mata e tem o Canidé de Camaragibe. Eu conheço esses 4, mas é possível que ainda haja outros canindés. O Sete Flechas também tem um ponto muito conhecido, mesmo porque Sete Flechas é um caboclo muito cultuado em várias partes do Brasil, no Sudeste, por exemplo, no Rio, em São Paulo. Os terreiros de Umbanda cultuam muito, né, o Sete Flechas. E o ponto do Sete Flechas mais conhecido aqui, esse ponto, ele canta assim: Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei da mata, com o seu bodó que atirou paranga, sua flecha mata. Aí repete essa parte e depois caboclo 7 flechas no gongá, caboclo 7 flechas no gongá. Então esse caboclo, como também se chama, né, esse caboclo 7 flechas, é muito tocado nas gaitas de caboclinho. E tem outros versos, né, na Umbanda para esse ponto, mas aqui nos caboclinhos geralmente se cantam esses 2 versos e a gaita toca essa melodia. E agora vamos falar um pouquinho da gaita de caboclinhos, né? Então a gaita, esse instrumento de sopro, esse termo gaita, inclusive, é utilizado por outras tradições brasileiras e também por povos indígenas, né? Os Chucuru de Ororubá, por exemplo, aqui em Pernambuco, eles utilizam o termo gaita mimbim, que é um instrumento sagrado, né? E é uma flauta. Então a gaita, as comunidades dos caboclinhos chamam principalmente gaita. Em Goiânia também se chama flauta,